Antes de você ler comigo o capítulo 5, eu vou pregar o capítulo 5. Falar do mover profético da igreja não é falar de revelações e profecias. Embora eu seja um crente que nasci num berço pentecostal, e muita coisa na minha vida é cumprimento de profecias. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu me lembro de uma profeta vinda lá de Feira de Santana, que olhou para um menino de 15 anos e disse: vem cá, menino. E eu fui. E ela disse: você tem um problema no coração, você acha que tem um problema. E eu tenho uma palpitação no coração, irmão, meu coração aqui parece que palpita. E aquela mulher falou assim: Deus manda dizer que não é problema de coração, é chama. E Deus botou 2 dons na tua mão, um da palavra e um da cura. E Deus começou a falar o que ia fazer na minha vida. E o que eu vivo hoje é muita coisa do que Deus tem falado lá atrás. Porque entenda uma coisa: sempre quando Deus tem algo a fazer, Deus anuncia que vai fazer. Porque a palavra de Deus, ela cria e ela legaliza o que vai ser criado. Mas, embora eu viva muita coisa que profetizaram sobre a minha vida não é uma vida baseada em profecias e revelações. A minha vida é uma vida baseada na palavra de Deus. E se Deus não te falar nada com eis que eu te digo, eis que eu te falo, Deus está me mostrando, não se entristeça. Porque tudo que você precisa saber para a sua vida de Deus e a respeito de Deus está escrito aqui na palavra. Aqui está a profecia inerrante, infalível, insofismável, verossímil a palavra de Deus, inerrante a escritura. É sobre ela que nós devemos basear a nossa vida. Eu fico preocupado quando eu vejo os crentes atrás de revelações e profecias. Primeiro porque me denuncia uma falta de maturidade bíblica muito grande, uma falta de alicerce. Quando eu vejo um crente: vamos na casa de fulano, vamos para casa de fulano, aí uma fulana para orar. Eu me preocupo com esse negócio, irmão. Não porque o dom é falível, mas porque o profeta é falho. Eu estou dando esse introdutório porque é preciso colocar antes do que eu vou falar. O outro problema, querido, é que quando a gente fala do profético, também tem muito pastor profetizando aquilo que Deus não mandou profetizar, dizendo que Deus não mandou dizer. E aí tem muita gente frustrada dentro das igrejas. Por quê? Porque uma suposta profeta, uma suposta autoridade, um suposto pastor, para trazer efeito sobre a sua vida, impacto sobre a sua vida, ou para entretenimento mesmo, acabou profetizando uma palavra que não se cumpriu na sua vida. E tem muita gente, irmãos, ultimamente querendo inventar roda. Tem muita gente querendo pregar uma coisa extraordinária, sabe? Você vai para o YouTube, o que não falta é gente querendo impactar. Porque a gente está vivendo uma doença de lacração. E eu vejo muita gente querendo falar de algo que nem sabe, quando não sabe nem o básico da fé cristã, quando não conhece nem os rudimentos da fé cristã. E é possível, irmãos, hoje aqui, que você veja o profético de Deus, mas eu preciso lhe salientar estas coisas antes de ministrar essa palavra. Uma outra advertência e uma outra palavra antes de eu ler o texto com você, é que Deus tem uma forma de governar, Deus tem uma forma de presidir, Deus tem uma forma de atuar na humanidade. No Antigo Testamento, Deus atuava através de 3 personagens: reis, profetas e sacerdotes. Quem eram os reis? Os reis representavam o governo de Deus, reinavam em nome de Deus.
governavam em nome de Deus, representavam a autoridade de Deus. Eles eram ungidos, unção de rei, unção para reinar em nome de Deus. Havia um segundo personagem que era o sacerdote, com a unção sacerdotal. Quem era o sacerdote? Era aquele que conduzia o povo a Deus. Ele tinha a unção de levar o povo às intercessões diante de Deus. E aí nós tínhamos o terceiro personagem, que eram os profetas. Quem eram os profetas? Era a boca de Deus falando com o povo. Se eu fosse colocar no governo de hoje, eu dizia que os reis eram o executivo, o sacerdote era o legislativo, agora o profeta era o judiciário de Deus. E Deus tinha esses três poderes agindo na nação: reis, profetas e sacerdotes. Quando Jesus pisou o pé aqui na terra, anunciaram para Herodes: Herodes, nasceu quem? O rei dos judeus. Quando Jesus foi crucificado, colocaram sobre a cruz de Jesus em 3 línguas: Rei dos judeus. Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos. Jesus tem em si o governo de Deus. Mas Jesus não é apenas rei, Jesus também é sacerdote. Jesus é aquele que nos conduz a Deus. Ele diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a... Jesus é o mediador entre o homem e Deus. Lá em Hebreus disse que ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não tem genealogia, não tem começo nem fim. Então Jesus é o sacerdote que não tem começo nem fim. Ele é o alfa e ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o eterno. Ele é o sumo sacerdote das nossas almas. Se você precisa de algo, saiba que existe um advogado nos céus intercedendo pela tua causa. O nome dele, Jesus. Ele é o sacerdote que intercede por você. Quando alguém levanta e aponta o dedo e fala assim: ele pecou, e Satanás, como advogado de acusação, ele aponta o teu pecado, Jesus, teu advogado de defesa, levanta as mãos furadas e diz: o preço foi pago. Porque Jesus é o sacerdote que intercede por nós. Mas Jesus também é profeta. Jesus pega o capítulo 24 de Mateus e ele profetiza o final do mundo. Jesus é o profeta que diz assim: eis que cedo venho, guarda o que? Para que ninguém tome a tua coroa. Ele é aquele profeta que caminha no meio dos 7 castiçais e diz ao anjo da igreja: aquele que tem o Espírito, ouça o que o Espírito diz às... Jesus é rei, profeta e sacerdote. Mas quando Jesus é assunto aos céus, Jesus entrega para a igreja também. E a igreja também foi chamada para reinar no mundo espiritual. A igreja também foi chamada para exercer governo no mundo espiritual. Tanto é que a palavra diz assim: em meu nome vocês expulsarão demônios. O que é isso? Exercendo governo. Dá um toque para esse irmão bonitão e fala assim: a igreja tem uma autoridade dada por Deus. Não é dela a autoridade. A igreja não tem autoridade em si, mas quem vive debaixo de autoridade tem autoridade.
A igreja reina em nome do Senhor Jesus. Você chega numa casa e Satanás está fazendo um auê naquela casa. Satanás está reinando naquela casa. E de repente chega a noiva do Cordeiro, um crente cheio do Espírito Santo. Ele chega ali e qual é o papel da igreja? Destronar Satanás e implantar o reino de Deus. E dizer às nações: o reino de Deus é chegado a vós. Nós, igreja, manifestamos na terra o reino de Deus. Olha para esse irmão bonito e fala: você é um embaixador do reino na terra. Você é um porta-voz do reino de Deus na terra. Você é alguém que carrega o reino de Deus nesta terra. Espiritualmente, você é a maior autoridade nesta terra. Nós temos autoridades e nós nos submetemos a ela. Romanos capítulo 13. Toda autoridade, todo poder é dado por Deus. Nós temos o poder do Senado, o poder da República, o poder do Legislativo, o poder do Judiciário, o poder do Executivo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: sobre todos os poderes e sobre todos os reis, Deus constituiu a igreja e disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja reina, mas a igreja também tem um papel na terra chamado de papel sacerdotal. Então diga comigo: nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Aleluia. Você está sentado do lado de um sacerdote. Você está do lado de uma sacerdotisa. O que é um sacerdote? Alguém que conduz pessoas à presença de Deus, ou alguém que representa uma pessoa diante de Deus. Querido, o crente menor é um gigante quando ele se coloca de joelho na presença de Deus. O crente mais fraco é um crente cheio quando ele se prostra. Por quê, pastor? Porque ele tem uma senha sacerdotal, ele tem um acesso sacerdotal, porque está escrito. Porque agora nós com ousadia entramos no Santo dos Santos e conversamos além do véu, porque nós somos mas a igreja também tem um papel profético. Nós carregamos uma unção profética sobre a nossa vida, porque nós vivemos a profecia bíblica, a palavra, e tudo que Deus vai fazer nessa terra passa pela sua igreja. Então olha para o irmãozão lindo e fala assim: você é um povo rei, profeta e sacerdote. Você é um profeta de Deus, uma profetisa do Senhor. Você carrega uma unção profética da igreja em sua vida. Sabe, quando aquele moço se coloca de joelhos e diz que vai se matar com a espada porque o cárcere foi aberto, e aí a palavra diz que os apóstolos disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Quem liberou essa palavra? A igreja. E quando eu vejo esse texto no capítulo 5 de 2 Reis, diz que Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse homem um herói valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse, diga comigo, e disse:
esta sua senhora. Antes o meu Senhor estivera diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Eu quero que você comece a beber comigo de um mover profético agora. E o mover profético começa na vida dessa menina. Quem é essa menina, pastor? Esta menina é uma escrava de guerra, porque a Síria fazia guerra contra Israel, e o general da guerra era Naamã. Naamã entra em Israel e leva uma menina presa, e aproveita essa menina e coloca para trabalhar como escrava dentro da sua casa. Quem era essa menina? Uma escrava, uma presa de guerra. E essa menina, queridos, está vivendo na casa de Naamã, não por sua vontade, não porque ela queria morar na casa de Naamã. Ela está morando na casa de Naamã porque ela é uma presa de guerra, ela é uma escrava de guerra. Eu quero que você comece a imaginar comigo uma menina que está privada dos seus pais. Ela foi arrancada do seu seio familiar. Uma menina que está vivendo longe da sua pátria. Uma menina que está convivendo em uma casa que não é sua. Uma menina que está sendo obrigada a trabalhar num lugar enquanto ela deveria estar brincando. Posso falar uma coisa para você? Essa menina tinha tudo para estar revoltada com Deus. Tinha ou não tinha? Essa menina tinha todo motivo do mundo para estar revoltada com Deus. Como é que Deus permite que uma outra nação entre na nação dele e pegue essa menina e leve ela como escrava? Como é que Deus permite que essa menina seja tirada dos seus pais? Como é que Deus permite essa menina viver trabalhando forçadamente na casa dos outros? Essa menina tinha tudo para estar revoltada com Deus, ferida, magoada, ressentida com Deus. Mas sabe o que essa menina faz? Esta menina começa na casa de Naamã a observar que Naamã, quando tirava a sua indumentária, tinha lepra. E ela olha para sua senhora e ela diz assim: se Naamã tivesse visto o profeta de Deus em Israel, ele seria curado. O que essa menina está fazendo? Diga comigo: profetizando cura na vida de Naamã. Talvez alguém diga assim: pastor, não, Naamã foi curado porque Eliseu deu uma ordem para ele mergulhar 7 vezes. Sim, eu sei. Mas se a menina não tivesse na casa de Naamã, Naamã não ia ao palácio do rei da Síria. Se Naamã não tivesse ido ao palácio do rei da Síria, Naamã não teria ido para o palácio do rei de Israel. Se Naamã não tivesse ido para o palácio do rei de Israel, Eliseu não teria mandado trazer Naamã à sua presença. Se Naamã não tivesse vindo à sua presença, Eliseu não mandaria mergulhar 7 vezes no Jordão. Tudo começou com a palavra daquela menina. É aquela menina que começa a gerar uma palavra de cura na casa de Naamã. Mas me ajudem nessa noite. Essa menina não era uma escrava de guerra. Essa menina não tinha tudo para ser revoltada. Essa menina não deveria estar ferida. Então eu começo a aprender uma coisa poderosa aqui nessa noite. A primeira coisa que eu aprendo nesse lugar, nessa noite, é que palavras de cura saem da boca de pessoas que aprenderam a lidar com a sua dor. Essa menina, ela aprendeu a lidar com a sua dor. Essa menina supera os seus traumas. Essa menina supera as suas revoltas. Essa menina supera
supera as suas dificuldades. E quando essa menina supera a sua dor, supera as suas feridas, diga comigo, esta menina se transforma numa profeta de cura. Pessoas feridas não conseguem profetizar cura na vida das pessoas. Pessoas feridas não promovem ambiente de cura. Pessoas feridas não curam o coração de outras pessoas. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Pessoas magoadas magoam outras pessoas. Pessoas revoltadas revoltam outras pessoas. Mas pessoas curadas curam outras pessoas. Essa menina, ela estava no lugar da dor, mas o lugar da dor não estava nela. Essa menina estava no lugar do sofrimento, mas o sofrimento não estava nela. Essa menina estava no lugar da escravidão, mas ela era liberta de coração. Aleluia. Essa menina recebeu a liberdade. Essa menina saiu da casa de Naamã. Então entenda uma coisa, porque a palavra é para a gente aprofundar mesmo, é para beber. Não tem nada resolvido na vida dessa menina. Ela continua escrava, ela continua forçada na casa de Naamã, mas da sua boca sai a palavra que vai curar Naamã. Eu aprendo o seguinte, querido. Estava tudo sem resolver ao redor dessa menina, mas o seu coração já estava resolvido. Dá um toque na pessoa linda do seu lado e diga para ela: o seu ambiente pode não estar resolvido, mas o seu coração precisa estar resolvido. Aleluia. Escuta. Essa menina, ela está na casa de Naamã como escrava. Mas de quem que ela está lembrando? Quem está no coração dela? Quem está na mente dela? Se Naamã conhecesse o profeta, ela está lembrando da onde? Ela está lembrando de Israel. Ela está lembrando do profeta, da palavra. Mas ela está escrava. Mas ela está lembrando do Aleluia. Ela estava no lugar da escravidão, mas o seu coração estava no lugar da liberdade. Ela estava no lugar da prisão, mas o seu coração estava em Israel. Tem gente que é o contrário. Tem gente que está no lugar da liberdade, mas o coração ainda está no lugar da escravidão. Tem gente que Deus já fez o milagre, mas o coração ainda está no lugar da dor, da doença. Tem gente que Deus já libertou, já superou, o tempo passou, mas o seu coração continua no lugar da dor, do desespero, do desânimo, da desesperança, da escravidão. Diga comigo hoje: o meu coração sai do lugar da dor e entra no lugar da cura, porque eu vou virar o profeta da cura aonde eu pisar a planta dos meus pés. É só o Naamã entrar na minha frente, eu vou dizer: tem um profeta de cura que pode resolver o teu problema. Tem um Jesus de Nazaré que pode resolver a sua vida. Ei, queridão, aquela mulher gera uma palavra que vai curar a casa de Naamã. Eu preciso pregar nessa noite. Eu preciso que as mães sejam instrumentos de cura na vida dos seus filhos. Sabe, mãe? Eu não sei pelo que você passa, mãe. Mas, mãe, você pode estar vivendo um momento difícil, de dor. Mas o que sai da sua boca pode curar o seu filho. Não importa a tempestade que está acontecendo na sua casa, seus filhos vão escutar palavras do céu, palavras doces, palavras amáveis, palavras de cura. Sabe, pai, você pode estar desempregado,
Sabe, pai, você pode estar endividado. Sabe, pai, você pode estar vivendo um momento difícil, mas as palavras que o seu filho vai escutar de você tem que ser palavra de um profeta de cura. Palavras que geram saúde na vida dos seus filhos. Palavras que gerem maturidade e vida na vida dos seus filhos. Ei, esposa! O remédio para a alma do seu marido está na sua língua. Ei, marido, o pau que bate em Chico aqui, bate em Francisco também. A palavra de cura que a sua esposa precisa ouvir, com todo respeito ao psicólogo, ao psiquiatra, mas muitas vezes a palavra de cura que a sua esposa precisa escutar está na sua boca. E você precisa ser alguém que profetiza cura na vida das pessoas. Sabe, profetiza cura, porque aonde há um profeta de cura, o ambiente de cura é gerado. Mas vamos continuar no texto. Ela fala assim: olha, se ele fosse a um profeta que está em Samar, diga comigo, a menina apontou um lugar, Samaria. O que é isso, pastor? Diga comigo, a menina virou um profeta de destino na vida de Naamã. Quem é Naamã? Alguém que não tem mais para onde ir. Ele está leproso. Quem é Naamã? Alguém que está perdendo a mobilidade do corpo porque está leproso. Quem é Naamã? Alguém que está perdendo a sensibilidade porque está leproso. É hanseníase. Ele está tomado de chagas. Quem é Naamã? Naamã é alguém que não pode mais para a festa. Por quê? Porque está leproso. Quem é Naamã? Naamã é alguém que não pode mais para o combate porque está leproso. Ele não sabe mais para onde ir. Mas aí alguém fala assim: eu vou te dar um destino. Vai para Samaria. Lá tem um homem de Deus. O que essa menina está fazendo, pastor? Apontando um caminho. Levante sua mão direita comigo assim, deixa eu ajudar você. Levante sua mão direita, deixa eu orar com você. Que Deus te dê palavras que gerem destino na vida de quem não tem para onde ir. Que Deus coloque na tua boca palavras de direção, palavras de propósito. Que você seja uma placa de Deus que conduza pessoas a viver o que Deus tem para fazer em sua vida. Aleluia. Você senta com um jovem hoje. Senta com um jovem hoje e pergunta: o que você quer fazer? É a pergunta mais difícil que a gente tem para um jovem hoje, é perguntar para ele: o que você quer? A minha geração era diferente. Você chegava para um menino de 5 anos de idade: o que você quer ser? O menino de 5 anos dizia: eu quero ser astronauta, arqueólogo. Não é assim? Antigamente, na minha idade, o que você quer ser, menino? Eu quero ser juiz. Podia morar na roça, mas sonhar era com a gente mesmo. Você chega para um jovem hoje e pergunta: o que você quer ser? Um jovem de 20, 22 anos vai olhar para a sua cara e fala assim: eu não sei não. Estou mentindo, irmão? Eu não sei não. Ele não tem senso de propósito. Ele não tem destino, é como se ele não tivesse direção. A Bíblia diz assim: que como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. O que é flecha? Flecha é alguém que você atira, é alguém que você lança, é alguém que você dá direção, é alguém que você empurra, é alguém que você fala: cara, pega esse caminho aqui, vai por aqui. Tu tem talento, tu tem dom, Deus tem um propósito na sua vida. Ei, rapaz, põe sangue no olho.
Me ajuda a pregar, dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: Deus vai te usar para dar direção, para apontar caminho, para dar destino. Tem muita gente que vai ser porque você apontou o dedo. Tem muita gente que vai chegar porque você apontou uma direção. Aleluia! Eita Deus! Ai papai! Essa menina está pegando Naamã. E Naamã é o general. Mas entenda, Naamã nesse momento ele está doente. Quem está doente vira menino. É assim ou não é? Principalmente homem. Já viu homem doente? Homem doente é a coisa mais linda do mundo, irmão. Esses dias eu estava doente, mal na minha casa. Você chegava na minha casa: pastor Henrique, está sofrendo do quê? Não é uma unha encravada aqui. Mas você não tem noção dessa unha encravada. Ó, que homem assim. Quer ver um homem fala fino? Ele está com dor. Ele vira menino. Não é um general, mas ele tem lepra. Quando ele entra em casa, ele vira menino. Mas a menina que está na sua casa, ela tem uma palavra de profecia para Naamã. E quem carrega a palavra profética vira gigante. Então olha o que o profético faz. O general vira menino, e a menina vira um gigante na casa de Naamã. Olha para o irmão do lado e fala assim: você pode ser o menor da sua casa, mas se você carrega uma palavra de Deus, você é o gigante que vai apontar o destino. Ai Deus. Você pode ser o menor na empresa, você pode ser o menor na faculdade, você pode ser o mais sem graça, mas se você carrega o profético de Deus, meu irmão, a palavra de destino vai sair da tua boca. Aleluia! Essa menina me ensina o profético da cura e o profético do destino na vida de Naamã. Aí o Naamã recebe. O Naamã recebe. E o Naamã vai até o rei da Síria. O rei da Síria o manda até o rei de Israel. Aí Naamã chega enfermo e diz ao rei de Israel: olha, eu vim aqui para você me curar, que diz que o seu Deus cura. Ele falou isso com o rei Mas o rei de Israel, que era o representante de Deus, que era ungido por Deus, ele estava corrompido. Ele estava longe de Deus. Ele é um rei de Deus, mas ele não está na presença de Deus. Ele tem título de Deus na sua vida, mas ele não tem unção de Deus na casa. Irmão, isso aqui é para gente. Repete comigo: o rei de Israel tinha o título de rei, mas não tinha unção de rei. Tem muita gente que tem título, mas a unção já saiu faz tempo. O título funciona para você representar bem, mas na hora que chega Naamã leproso com problema, título não resolve. Quem resolve o problema é unção. O rei não tem unção de rei, ele está em pecado. Quando Naamã vem, ele rasga a roupa e fala: olha, estão procurando ocasião para fazer guerra com Israel. Aí o profeta entra em cena, o profético entra em cena, Eliseu entra em cena. E o profeta Eliseu, irmão, você tem que ler comigo isso aqui, pelo amor de Deus, abra sua Bíblia, capítulo 5, versículo de número 10. Então Eliseu mandou dizer ao mensageiro, dizendo: vai, não, perdão irmão, volta um pouquinho. Versículo 8, é o 8 agora. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ele vir a mim, e saberá que há profeta em... Diga comigo: Eliseu
sabia quem ele era em Deus. O rei era rei, mas não sabia quem ele era em Deus, por isso entrou em desespero. Eliseu não, Eliseu fala assim: ei, manda esse camarada vir aqui comigo, para ele saber que tem profeta. O que é isso? Identidade profética. Eliseu sabia quem ele era. Eu aprendo uma coisa bonita aqui. Por que o rei se desesperou? Porque tinha título, não tinha unção, não sabia quem ele era em Deus. Quem não sabe quem é em Deus entra em crise. Ele traz o problema para ele, Eliseu. Eliseu não entra em crise. Por que Eliseu não entra em crise? Porque ele sabia quem ele era em Deus. Então eu aprendo algo aqui nessa noite: quem sabe quem é em Deus não entra em crise. O profeta diz: manda lá para ele saber que tem profeta. Sabe por que tem muita gente entrando em desespero na igreja? Porque na hora da dificuldade ele esquece que ele é um profeta, que ele é um sacerdote e que ele é um rei, uma rainha de Deus. Sabe por que o Satanás muitas vezes entra na casa de um crente, pinta e borda? Porque você se esquece da autoridade, da unção de Deus que você tem na sua vida. Eliseu sabia quem ele era em Deus. Coisa linda, vamos puxar a palavra. Diga comigo: quem sabe quem é em Deus, sabe a unção que carrega. Ele manda dizer assim, para que ele saiba que tem profeta em... Quem sabe quem é em Deus, sabe a unção que carrega. Dá um toque no irmãozão do lado e fala assim: você tem que saber a unção que você carrega na sua vida. Quando Samuel desce à casa de Jessé o belemita e derrama óleo na cabeça de Davi, o óleo era Deus derramando a unção na cabeça de Davi. Diga comigo: unção é autoridade delegada. Unção de rei, autoridade para ser rei. Unção de sacerdote, autoridade para ser sacerdote. Unção de profeta, autoridade para ser profeta. O que Eliseu está dizendo? Manda ele vir conversar com alguém que sabe a unção que carrega na sua vida. Sabe por que tem muito crente entrando em desespero? Porque não sabe a unção e o poder de Deus que tem na vida. Você tem que saber quem você é e a unção que você carrega, irmão. Pastor, tem um endemoniado ali. Tem uma mulher possessa de demônio. Pastor Henrique, vai lá, manda pastor Everton. Meu Deus do céu, manda. A pergunta de Jesus é: por que você mesmo não orou? Por que você não expulsou o demônio? Você não sabe quem você é? Quem não sabe quem é, mendiga na porta dos outros. Quem não sabe a unção que carrega, vira mendigo dos outros. Sabe por que tem muita gente andando de igreja em igreja atrás de revelação e profecia? Porque não sabe a unção que carrega para ouvir Deus falar diretamente a ele. Aleluia. Eliseu sabia quem ele era em Deus, a unção que ele carregava. Mas tem algo lindo na vida de Eliseu que eu preciso colocar para você aqui. Ele conhecia sua identidade em Deus. Por isso ele vai dizer assim: manda Naamã vir conversar comigo. Aí Naamã vai. Naamã sai do palácio e Naamã vai conversar com Eliseu. Quando Naamã chega para conversar com Eliseu, com a comitiva, porque Naamã é um cargo alto, Eliseu não saiu para receber Naamã. Eliseu mandou uma mensagem. Lê comigo, por favor, versículo de número 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será, e tu ficará. Por que
que Eliseu fez isso? Porque na cabeça de Naamã ia chegar na casa de Eliseu, e Eliseu ia botar a mão na cabeça dele, o profeta, o homem de Deus, e orar por ele, e a lepra ia sair, e aí ele ia ver o grande homem de Deus. Eliseu não faz isso. Eliseu nem sai na porta, manda um mensageiro, manda avisar para ele mergulhar no Jordão. Por quê? Por quê? Porque Eliseu queria ensinar Naamã que o profeta não é maior do que a mensagem que ele carrega. O importante de Naamã não era encontrar com Eliseu, era encontrar com a mensagem de Eliseu. O que tinha que aparecer não era Eliseu, o que tinha que aparecer era a mensagem. Sabe qual é o problema da nossa geração? O problema da nossa geração é que os profetas querem se aparecer mais do que a mensagem. O problema da nossa geração de TikTok, Instagram, YouTube, o problema da nossa geração são pessoas que elas querem aparecer mais do que a mensagem. O importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem que ele carrega. Aleluia! Nós precisamos aprender isso, igreja. O importante, querido, não é Eliseu, não é o profeta, é a mensagem que ele manda, é a profecia, é o profético que ele dispara. Não importa se foi Eliseu, se foi Elias, não importa qual foi o profeta, o importante é que houve uma ordem de Deus. Eu não quero saber quem pregou, se foi pastor Henrique, pastor Everton, pastor Anselmo, pastor Ney. Eu quero saber que Deus está falando. Não é sobre nós, não é sobre nós, é sobre Ele. Não se trata de nós, se trata dele. Você, para viver o profético de Deus, você vai ter que entender que importa que Ele cresça e que você diminua. Entenda, querido, nós somos apenas garçons, nós só estamos aqui para servir. E o luxo, o lugar mais alto que nós podemos chegar é de servir a mesa. Mas quem põe o alimento, o padeiro, quem faz a comida é Ele. Eliseu está mostrando para Naamã: não sou eu, é a mensagem que vai ser liberada sobre a sua vida. Deixa eu aproveitar nessa noite e dizer para você que não é o Candeias, mas é a palavra que Deus vai liberar sobre a sua vida neste lugar. Não é a placa, não é a denominação, não é o pastor, mas é a mensagem que é liberada sobre a sua vida. É o profético, é o que Deus está dizendo que vai fazer. É isso que você vai se agarrar. Amanhã é outro dia. Alguém te pergunta: quem pregou? Não sei, eu sei que Deus falou comigo. Quem te curou? Sei não, eu sei que eu era paralítico e hoje eu estou andando. Quem te curou? Nem sei, eu sei que era cego, mas hoje eu estou vendo. Quem é esse? Jesus de Nazaré. Quem é o importante, Eliseu? Não é o profeta, é a mensagem que o profeta carrega. Aí o rapaz vem, Eliseu mandou dizer que ele não vai lhe atender. Você vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes, você vai ser curado. O Jordão não é um rio tão bonito. Então Naamã vai ficar chateado, e Naamã vai dizer assim: mas rapaz, lá em Damasco, versículo 12, tem Arbana, Farpá, rios muito melhores do que esse, e vocês estão mandando eu mergulhar nesse riozinho aí? E ele fica chateado,
que Naamã fica chateado? Porque ouviu a mensagem do profeta. Irmão, vamos quebrar tudo nessa noite. Olha para o irmão do lado e fala assim: o profético nem sempre te consola, mas sempre te confronta. O profético não é para dizer aquilo que você quer ouvir. O profético é para dizer aquilo que você precisa ouvir da parte de Deus. Naamã não é profeta para passar a mão na cabeça. Eliseu não é profeta para passar a mão na cabeça de Naamã. Oh, Naamã, seu dízimo deve ser alto. Oh, Naamã, tua oferta deve ser gorda. Oh, Naamã, você deve comer do bom e do melhor. Me convida para comer na tua casa. Não, querido, Eliseu não é um profeta vendido. Por isso, Eliseu vai confrontar Naamã. Filhão, deixa eu te dizer uma coisa. Evangelho que não te confronta não é evangelho. Evangelho que não confronta a sua alma não é evangelho. O verdadeiro profético de Deus não é aquele que fica: estou vendo uma chave aí na tua mão, varão. Estou vendo um carro novo, tu vai trocar de carro esse ano. Estou vendo tua empresa prosperar. Estou vendo o dinheiro seu aumentando na conta. Isso não é profeta, isso é charlatão. Você quer ouvir um profeta? Eu vou te dizer o que um profeta dizia na margem do Rio Jordão: arrependei-vos e crede no Evangelho, muda de vida. Saio debe a navácia. O profético tem consolo, o profético tem refrigério, o profético tem palavra de vitória, mas o profético confronta. Naamã não gosta do que ouviu. Naamã fica chateado com Eliseu. Eu não quero nem saber se Naamã gostou. O recado está dado. Aleluia. Alguém podia dizer: Eliseu, Naamã não vai voltar para o culto semana que vem não? Tu bateu demais, né? O culto da semana que vem, Naamã não vai nem pisar o pé, porque tu tratou Naamã daquele jeito. Pega a sua Bíblia, versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando-se, pôs diante dele e diz: eis que agora sei, e em toda a terra, que há um Deus em Israel, e agora pois peço que aceite a bênção do teu servo. O que é isso, pastor? Naamã volta. Por que Naamã voltou? Porque é melhor ser confrontado com a verdade e ser curado, do que receber a mão na cabeça e sair doente. Eu prefiro um evangelho que me confronte e me cure, do que um evangelho que afague o meu ego e me torne um crente doente. Ixi, Deus. Você tem que ter uma profeta, uma mulher dentro da sua casa. Porque tem hora que os maridos saem da linha, e a mulher de vez em quando tem que se levantar como um profeta dentro da sua casa e dizer para o marido: está errado. Seu marido não vai gostar muito não, ele vai relinchar. Porque quando o marido começa a falar, a mulher começa a falar, o marido fala: meu Deus do céu, né? Mas eu quero dizer para você, lindão, que a sua mulher é uma profeta de Deus na tua casa.
Escuta tua esposa. Sabe? Porque aquilo que teus amigos não falam, tua mulher fala. Aquilo que os meninos que jogam futebol de você não falam, tua mulher fala. Ela é a profeta. E o pior é que ela é a profeta com direito à reprise. Porque ela fala e depois ela fica: eu te disse, eu falei. Eu te falei. Irmão, sobe uma ira santa. Mas a sua mulher é um profeta na sua casa. Seus pais são profeta na vida sua, filho. Tem hora que o pai e a mãe vem falando com o filho, meu Deus do céu, vem lá ela de novo, porque parece um disco ranhado. Pai e mãe parece disco ranhado. É de novo, e de novo, lá vem meu pai e minha mãe. Filhão, escuta teu pai e tua mãe, porque é o profeta de Deus na tua vida. Boca de pai, irmão, guarda o que eu vou dizer. Boca de pai é profecia na vida de filho. E mamãe e papai não vai falar o que você quer ouvir, vai falar o que você precisa. Aprenda isso hoje aqui em nome de Jesus. Aleluia. Você precisa aprender a ser confrontado. Ouvir a voz do confronto. A voz profética confronta. Eu me lembro quando eu era menino e Deus dizia que tinha um plano na minha vida, e eu ia nas igrejas e Deus abria a boca do profeta e eu falei: agora Deus vai me dar vitória. E Deus dizia assim: desce na casa do oleiro. Aí eu ficava no nervoso. De novo, Jesus? Descer para onde? Descer mais para onde, pelo amor de Deus, né? Eu já ganhava pouco, empregado, não tinha nada. Aí eu ia para outra igreja e aí Deus dizia que ia falar comigo. Terminava o culto, eu falei: hoje, graças a Deus, ninguém falou comigo. Aí o pastor dizia: epa, peraí, esse menino ali, Deus está mandando ele descer. Naamã, você precisa de? Naamã, você precisa de? Só quem te ensina a descer te conduz ao caminho do subir. Porque primeiro você e depois você sobe. Já estou terminando, irmão. Aí Geazi, está escrito aqui, irmão, Geazi. Quem é Geazi? É o moço de Eliseu. Geazi soube que Eliseu não recebeu o presente de Naamã quando foi curado. O que Geazi faz? Versículo 21. E foi Geazi a Naamã, e Naamã, vendo a que corria atrás dele, desceu do carro encontrado e disse: vai tudo bem? E Geazi fala assim: é porque Eliseu recusou o presente, mas a gente está lembrando agora que tem alguém precisando da oferta. E Eliseu recebe a oferta. Sabe quem é Geazi? É o profeta que se vende. É o profeta que negocia o seu ministério. É o profeta que está cantando por dinheiro. É o profeta que está querendo sucesso. É aquele que está querendo algo em troca. Irmão, nós temos um problema institucionalizado no Brasil. Uma igreja que corrompe pastores e pregadores, e pastores e pregadores que corrompem a igreja. É uma via de mão dupla. Uma igreja que dá para ouvir e alguém que fala para receber. É uma relação mercantilista. É um evangelho mercadejado. É o mercado da fé. As igrejas viraram supermercado. Os púlpitos viraram balcão de negócio. Os pregadores pregando e o povo pagando para ouvir.
Geazi da vida. Mas a Bíblia diz que Geazi voltou e Eliseu fala assim: a lepra que estava em Naamã vai ficar em você. E ele fica leproso porque vendeu o seu ministério. Mas quem é Eliseu, pastor? Eliseu é o profeta que não vende o seu ministério. Isso é sério. Essa semana nós tivemos uma reunião, eu e Rosana andando na Olívia Flores. E aí a gente conversando, eu e Rosana, sobre fazer uma ONG na igreja, uma associação. E o Espírito Santo começou a falar com Rosana e comigo, porque a igreja vai crescer no social e a gente faz uma fundação, uma associação, estatuto, e aí a gente recebe dinheiro da prefeitura, dinheiro do estado, dinheiro federal, e aí a Receita Federal pode dar um ônibus para a igreja, porque a igreja tem uma associação, porque ela faz um trabalho relevante. E esse negócio não é errado, do ponto de vista legal, não é errado. Mas eu e Rosana olhamos um para a cara do outro e falamos assim: Deus precisa disso? Nós precisamos correr atrás de terreno de prefeitura, carro de Receita Federal. A igreja precisa disso, irmão. Eu falei para minha esposa, eu falei: Rosana, eu vou dar uma de doido, eu vou decidir um negócio aqui sem diretoria, sem passar por ninguém na igreja, sem pastor, nada. Vai caber esse negócio de associação na igreja. Não vou fazer mais nada disso. Acabou. Eu não vou mendigar terreno de prefeitura, não vou mendigar ônibus de prefeitura, não vou mendigar nada de governo nenhum. Sabe por quê? Os recursos de Deus se faz com dinheiro de Deus e com os recursos de Deus. Quem manda é Deus. Chegamos até aqui sem ajuda de órgão nenhum, porque eles dão, mas você fica na mão do vereador, na mão do deputado, na mão do senador, na mão do cicrano. Na hora da eleição, a troca do voto. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus me levantou para ser profeta na terra. Minha igreja não está no negócio. Vou não, irmão. Vou não. Falei para Rosana: não vamos fazer nada disso. Deus manda. Isso foi quinta-feira. Na sexta-feira eu recebi um áudio. Alguém mandou um áudio para mim: Pastor Henrique, qual é o Pix da igreja? Vou nem falar para vocês. Dá para comprar um ônibus, mas não vou comprar o ônibus agora não, que tem que botar tanta coisa nessa igreja aqui, irmão. Tem que botar o ar-condicionado, tem que botar a galeria, tem que arrumar elétrica, tem que botar o corpo bombeiro. Mas, irmão, sabe o que Deus estava dizendo para mim? Tu depende da minha mão. Quem te sustenta sou eu. Não se venda não, meu filho. Não se corrompa não. Alaia chore canta labadaga chore canta labas. Vão tentar corromper o profético da igreja, porque profeta comprado é profeta vendido. Profeta vendido não prega o que Deus manda, prega o que o povo quer ouvir. Mas profeta que não se vende, entrega o que Deus está falando. Ai! Um dia eu estava na igreja, alguém disse assim: sabe quem está aí hoje? O juiz. Foram lá no fundo da igreja: ó, pastor, o juiz está aí hoje. Eu falei: deu ruim. Por que deu ruim, pastor? Porque hoje ele vai receber um cajado. Não é porque ele é juiz, é porque para mim ele é qualquer pessoa. Entrou aqui, meu irmão, vai ouvir o recado de Deus. Não tem pequeno nem grande, não tem general, nem servo, nem livre. Aqui o profético de Deus, ele vem. Mas vamos terminar. O mover profético da igreja. Naamã vai até o Jordão.
Quem é o Jordão? Diga comigo, o Jordão é Jesus. Para o povo entrar na terra prometida, passou pelo Elias. Para ser arrebatado e levado para o céu, passou pelo Jordão. Jesus foi ser batizado, foi até o Jordão. E quando Naamã chega perto do Jordão, diga comigo, foi Naamã que entrou no Jordão, não foi o Jordão que entrou nele. Olha para essa pessoa linda do seu lado aí, diga para ela, é você que tem que entrar no Evangelho, não é o Evangelho que tem que se adaptar à sua vida. Não é do seu jeito, Naamã, é do meu jeito. Aí Naamã vai entrar no Jordão, ele tem que tirar a sua roupa para entrar no... Porque a roupa que você carrega lá no mundo, você deixa no mundo. Aqui dentro é roupa nova, é vestes novas. Você está entrando para ser curado, para ser liberto, para ser salvo. Ah, mas eu sou general. Não importa, aqui você tem que nascer de novo. Aí o Naamã entra e mergulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando ele sobe, ele está curado. Repete comigo para a gente terminar e diga, Naamã foi curado porque estava em um ambiente profético. Olha para o irmão e diga para ele, você está no ambiente do milagre, no ambiente profético. Aproveita e deixa Deus abençoar a sua vida. Mergulha, 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 mergulha. O que é um ambiente profético? Não é um ambiente que tem profecias ou revelações. Ambiente profético é um ambiente que está debaixo de uma palavra de Deus. Alguém liberou uma palavra sobre o Jordão. O Jordão está debaixo de uma palavra. Ei, queridão, a igreja está debaixo de uma palavra. Nós estamos debaixo de um profético de Deus. Vai acontecer.